Agora sim. Agora sim, eu estava ali vendo, só Tava que não meio, estava fazendo a conexão. tava meio de rosca. Mas enfim, conseguimos. É isso aí. Primeiramente, eu quero agradecer também Bruno Rosário, que está aí nos prestigiando. Muito obrigado, Bruno. Um abraço, parabéns pelo trabalho que você também faz, entrevistando a galera aí, viu? Sucesso, meu irmão. Você é um jovem advogado, já com uma vasta experiência no direito, na administração pública, né? Com o direito. Então, fale para nós um pouquinho da sua história. Um jovem já com uma dedicação incrível para o bem, né? Da sociedade. Abraão, querido, um forte abraço, viu? É, Então, a gente quer ouvir primeiro, você porque você primeiro, é um jovem. primeiro, Gerson, agradecer a oportunidade de estar aqui nesse canal. É uma linha de diálogo muito importante que você tem feito com vários Obrigado. segmentos da sociedade, certo? É um trabalho muito importante, é um trabalho apartidário, tá entendendo? E Verdade. é bem legal essa iniciativa da sua parte, mas uma pessoa como você, a gente não pode esperar outra coisa senão coisas construtivas, né? Isso é muito importante, jovem também, né? Veja bem, eu sou nascido e criado em Ilhéus, né? Nascido ali na maternidade de Santa Isabel, que eu costumo brincar, né? Com dor no coração, né? A afinada maternidade de Santa Isabel, conseguiram Verdade. deixar uma instituição daquela se acabar, né? Nascido e criado aqui, me formei na UESC, formei em 2008, então lá se vão 12 anos, né? Pois é. Desde a minha graduação. E logo após a graduação, eu iniciei logo uma pós-graduação em Direito Municipal, né? Porque eu já tinha esse interesse com as questões municipalistas. E depois Legal. busquei me especializar também em Direito Eleitoral, né? Porque tem tudo a ver o pleito e a administração pública, né? Se você não consegue fazer de seu candidato vitorioso no pleito, dificilmente você vai conseguir estar junto com ele no processo administrativo, até porque a administração pública você participa, né, tendo a confiança daquele que está à frente da administração. Obviamente que você precisa ter a competência para ocupar determinado espaço, mas há um Verdade. processo também de confiança. Então, nesses meus 12 anos de advocacia, eu iniciei trabalhando lá na cidade de Maraú, a qual eu tenho até hoje presto serviços lá na cidade de Maraú, não ao município, mas a um grupo político, né, que sempre me requisita Sim. nesses períodos de eleição, certo? Depois, com 24 anos de idade, fui procurador-geral do município de Barra do Rocha, Legal. e de lá para cá trabalhei, fui procurador aqui no município de Ilhéus, procurador-geral em Santa Luzia, fui consultor jurídico da Câmara de Vereadores de Ubaitaba, de Ubatã, fiz um serviço pontual de atualização legislativa da Câmara de Jaguaquara, né, onde a gente atualizou o regimento interno, a gente atualizou a lei orgânica do município, né? Fui Doutor, consultor da prefeitura também de Ubaitaba. Então, tem doutor, só um um. minutinho. Só um Sim. minutinho, rapidinho. Eu queria saudar rapidinho aqui duas pessoas em especial, vou saudar todos, mas o nosso amigo Valderico Júnior, que entrou aí, e o deputado Marcelino Veiga. Um forte abraço, viu? Eu sou fã do trabalho do deputado Marcelino Veiga, de longe, mas eu já Ah, foi um jovem também, os dois, um os jovem, dois, os dois são meu amigo. Marcelinho, eu tenho contato, tive a pois oportunidade de é, conhecer, jovem, também acompanho o trabalho persistente. dele, jovem Valderi, dedicado, né? Valderico Júnior, Brincadeira. nosso presidente do Democrata, nosso pré-candidato a prefeito. Com fé em Deus também, Isso. força jovem aí para a opção dessa disputa eleitoral, que aí o povo de Ilhéus aqui vai decidir. Deixa eu mandar um abraço para o doutor Aldo, grande ex-prefeito de Itacaré, ou de Itororó, cara show de bola. Tem pastor Jobson também, o pessoal do Sindipoc da polícia, que está nessa empreitada aí pelos direitos dos policiais, um forte abraço. Joalisson, doutor Joalisson, também gente boa demais, pastor Jaquinho. Deixa eu só saudar essa galera aqui antes de voltar pro senhor, porque eu acho que a gente tem que dar moral para quem dá moral pra gente, como Com diria certeza. nossa escarpita, né? É isso Robson aí. Souza, um forte abraço. Wanderson, Fênia Oficial, Lucinéia, um abraço. Di, Diane Neves, Diana, minha e depois a gente irmã, vai. Diana, né? Eu li Diane.
Então a galera vai chegando, a gente vai saudando, e isso é importante até para as pessoas se sentirem prestigiadas, né? Porque a gente Claro, tem que claro, dar com moral para certeza. aquelas pessoas que dão moral para a gente. Com Desde já certeza. agradeço a todos pelo carinho de estar nos acompanhando. E eu quero, assim, é um vasto currículo, cara. Você É, tão jovem já tem uma. eu ainda tô falando dele, né? Porque eu sinto Isso, orgulho, eu não tenho nenhuma dificuldade de falar disso, porque é orgulho que é a casa que eu construí, né? A casa do conhecimento que eu construí, né? Como eu vinha dizendo, né? é maravilhoso. Pô. Fui consultor jurídico de Ubaitaba, fui conselheiro titular do Conselho do Meio Ambiente de Ilhéus por 3 anos, né? Um mandato cheio, né? Em Bacana. 2018, me elegi em dezembro presidente do Condema, né? Só que, infelizmente, por uma situação que não vem, Sim, não é necessário entrar em tranquilo. detalhes, Sim. houve uma manobra e outra pessoa acabou assumindo sem ser votada, né? Mas, enfim, Novos rumos. em 2014, se minha memória não falha, fui convidado por professor José Vandro, ao qual você já fez uma excelente entrevista Ave com ele, Maria. para lecionar na Sou Faculdade de fã. Mataís. Fiz uma seleção, fui aprovado. Lá lecionei redação jurídica, introdução ao estudo do direito público e privado, direito penal, processo penal, direito municipal e direito eleitoral, que são as áreas que aqui eu lhe digo que eu tenho maior afinidade e tranquilidade, porque é o que eu atuo no dia a dia, juntamente com o direito penal, que eu atuo muito, só que atuo muito em sede de tribunal, em crimes relacionados à administração pública, tá entendendo? Eu tenho um nicho do direito penal um pouco diferente, até porque a minha demanda deságua nisso, né? Sim, Eu sim. gosto muito do direito penal, leciono, inclusive, me sinto um penalista, mas não tenho a captação de clientela como outros profissionais têm, né? E não tenho o volume de demanda. Eu tenho uma demanda, digamos assim, diferente, mas também na seara do direito penal. Então, esse é meu currículo, ao qual eu tenho orgulho de dizer, né? Porque são 12 anos de advocacia. Graças a Deus, assim que me formei, eu fui aprovado na OAB, que é uma Ah, condição sem a qual você não pode exercer a, verdade. a, a atividade profissional de advogado, né? E de lá para cá, tenho um escritório profissional aqui em Ilhéus, mas atendo aqui na região, né? Tenho, graças a Deus, um bom público aqui na região e venho me mantendo aí na minha profissão, graças a Deus. E de 2014 para cá foi que eu comecei a sair um pouco dos bastidores e querer enfrentar um pouco mais a vida pública, dando a cara na política. Massa. Ó, é assim, para um jovem como você, já dedicado, vira um espelho, né? Um abraço para a Jéssica, uma jovem também dedicada na profissão de comunicação, faz um belo trabalho na assessoria. Itamar, um abraço, Jorge, Rogério também, Monique e Tamires. A gente, graças a Deus, hoje aqui tem uma galera massa acompanhando a gente aqui com espírito jovem, às vezes com experiência, mais engajado com o espírito jovem, ou então jovem de idade também, né? Ajeitar aqui, quase cai a câmera aqui. A juventude é da força que. Dequinho, grande Dequinho, doutor Dequinho, grande fera. Tiago Raposo, muito obrigado pelo carinho. Vamos explorar um pouquinho você aqui, seus conhecimentos, mas antes de entrar nisso, eu queria que você falasse pra gente qual foi o momento que te encantou, fez o direito te encantar, assim, o que foi marcante. Um abraço, Bruno. Fale pra gente um pouquinho, porque muita gente está nessa pegada aí de pensar para onde vai, o que vai fazer da vida. Então, você é uma experiência pra gente, né? Estou entendendo. Deixa eu lhe dizer. Eu, eu sempre fui muito contestador quando eu era do colegial. Só um minutinho, viu, Jebinho? Que estão me ligando aqui para não interromper aqui. Deixa eu responder É, aqui. normal, fique tranquilo. Vou saudar aqui, Luana Andrade chegou, entrou aí, Santiago, deixa eu ver aqui. Marcela Santiago, um forte abraço. Diana de volta aqui, Luana também. Um abraço à galera que está nos prestigiando aí. Muito obrigado de coração. Juliana, eu sempre acompanho o trabalho dela, muito bom também. Parabéns, Juliana. Sou fã, viu, do seu trabalho. Muito bem feito. As lives muito massa, muito inteligente. Assim como o Bruno também. Uma galera Pois, massa, jovem, já ocupando espaço. Isso é bom, viu?
Pois não, doutor. Fale Pois para a é, gente aí um pouquinho dessa veja experiência. bem. Eu sempre fui muito contestador, né? E no meu Sim. terceiro ano, sempre a gente faz aquele teste vocacional, né? E eu sempre fui muito bom na área de exatas. Eu fui medalhista na Olimpíada de Matemática, né? Recebi diploma na UESC. Já te entregaram aí, viu? Já te entregaram aí, ó lá, ó. Eu vou chegar lá. E aí fiz o teste Flavinho. vocacional, achando que ia aparecer alguma coisa da área de exatas, e deu lá direito. Porque eu também tinha uma afinidade com a área de humanas, história, geografia, eu sempre me dei muito bem. E aí eu fiz um vestibular para administração e na UESC eu fiz para direito. Acabei que passei nos dois e optei por direito. O que Massa. Diana falou aí foi que depois do primeiro ano de direito, que você vê muita coisa que ainda não tem a ver com a área jurídica, eu virei para minha mãe e disse: minha mãe, eu acho que eu vou desistir. E vou fazer É, filosofia. eu E vou concordo. fazer filosofia, né? Na cabeça de uma mãe isso é, né, algo Ave inconcebível. Mas Maria. graças a Deus ela me deu o melhor conselho do mundo, que foi: meu filho, você tem certeza? Eu falei: não. Já que você não tem certeza, continue. Quando você tiver certeza, você muda. E Tudo aí, que a gente não tem nessa época é certeza, né? é, com 17 anos de idade, foi quando eu ingressei na faculdade. E aí eu falei: não, não tenho certeza. Ela falou: não, quando você tiver certeza, você muda. E aí eu comecei a gostar, comecei a ver as matérias importantes do direito, me apaixonei. Tive dois grandes mestres, sem desabonar os outros, né? Que foram o Sim, doutor sim. Djalma Eltime de Carvalho, que foi quem fez nascer em mim esse amor pelo direito penal e processo penal, né? E aqui a família Eltime de Carvalho vai minha saudação, porque doutor Djalma, tranquilamente, ele se foi muito cedo, mas ele já era um expoente do direito nacional, citado inclusive pelo STF em julgados, né? Eu tive o prazer de, no último livro dele, fazer a atualização de boa parte, né? Na faculdade, os colegas diziam que eu me chamavam de filho de Djalma, porque em penal e processo penal eu ia bem, modéstia à parte, né? E doutor Otávio Augusto Carmo, Ave que Maria. as aulas dele de direito empresarial são um espetáculo, e como ele mesmo diz, ensinar é a melhor parte dele, né? Então eu tive o prazer de ter grandes mestres, mas esses dois em destaque, porque eu tive bastante contato. Doutor Otávio, inclusive, depois. Eu trabalhei por 3 anos no escritório dele, de muito aprendizado, e depois eu vim abrir o meu próprio escritório em 2012, final de 2012, e até hoje sigo aí marchando com o pessoal, meus sócios, né, doutor Marcos, doutor Leandro, é, Massa. e, e mandar aqui um alô, pessoal da minha equipe, que já trabalham diretamente comigo, que entraram aí na live, doutor Matheus Fontes, Legal. doutor Murilo Ramos, né? Entrou Doutora Marcela Santiago, aqui mesmo. Um tá abraço para todo eles. mundo aí acompanhando, tá entendendo? E hoje nós temos uma estrutura razoável, né, aqui dentro da nossa cidade, para poder atender a nossa clientela. Então, o direito em mim, na realidade, de uma forma fortuita, através de um teste vocacional. E lá eu digo que o teste vocacional funciona, que realmente é a minha vocação. Que massa. Quero saudar também, que é nosso amigo Josenaldo Cerqueira. Um abraço. Flávia Ribeiro, Rita. Minha amiga Flavinha, Eu queria. Um forte abraço, querido. Também Cecília, Maria de Lourdes. Um abraço para vocês que estão entrando aí. Eu queria saber o seguinte: para um jovem advogado, formado muito jovem, e já tem uma vasta experiência na administração pública, vários, vários bons trabalhos, ainda rola aquela desconfiança de alguns setores ou alguém, quando vai procurar o advogado, aí às vezes fala pelo telefone, aí pensa que é uma pessoa já bem às vezes a idade avançada, aí se encontra, quando vai olhar assim, às vezes vê tipo um menino, dá aquele choque. Rola isso? Já rolou isso? olha, no meu início de carreira eu enfrentei muito isso nas audiências, né? E eu nunca achei ruim, porque quando você é desacreditado, você corre mais solto, né? Quando Isso. há um peso de É, uma cobrança, a responsabilidade aumenta e você tem que ter mais firmeza. é Mas até hoje, verdade. como eu já tenho aí 12 anos advogando,
e já fiz alguns bons trabalhos que acabaram criando indicações ou pelo menos comentários, quando a pessoa que não me conhece vai conhecer, fica achando que é outra pessoa. Não, mas é você, Diran, advogado? Seu pai é advogado também? Eu digo, não, meu pai é aposentado, não é da área jurídica, sou eu mesmo. Então, acontece muito isso. Mas é o fruto de ter começado muito cedo, né? Isso, Eu tenho hoje, completos agora na sexta-feira, 34 anos de idade, e desde os 22 advogando. Então, quem começa cedo consegue, ainda jovem, né, ter um caminho trilhado razoável. E olhando para o seu currículo, eu tive até que anotar aqui, rapaz. Pós-direito municipal, especialista em direito eleitoral, duas vertentes importantíssimas, né? Assim, não que as demais não sejam, mas assim, para hoje, para o momento que vivemos hoje, né? Principalmente o direito eleitoral, que se atualiza bastante, Sim. e com experiências em administração pública de cidades, né? Com Barra do Rocha, Santa Luzia, e também Maraú, Baitaba, Ubatã. Rapaz, é muita Ilhéus, experiência. Ilhéus Ilhéus, também. Como na área ambiental, é até que eu te falei para você falar um pouquinho, sim, porque sim, tem na sua grade também essa experiência, e sim. você também foi participe do conselho. Ilhéus tem tudo a ver o debate que está vivendo agora. Você, como conselheiro, se você estivesse hoje na cadeira de conselheiro do meio ambiente, qual algumas dicas interessantes sobre a ocupação do espaço público você poderia deixar um recado seu como experiência já na área? Olha, na minha pós-graduação de Direito Municipal, eu tive uma matéria específica de Direito Ambiental, né? E já tinha tido também na graduação, porque consta na grade da UESC o Direito Ambiental. E eu fui procurador aqui em Ilhéus e também do Direito... é, eu fui procurador do Meio Ambiente e Trânsito, né? Então, a matéria ambiental é uma Massa, matéria onde eu tenho alguma tranquilidade de falar. massa. Aqui em Ilhéus, hoje, é difícil você dizer o que não precisa, né? A gente precisa de Sim. tudo. A gente não tem uma política de resíduos sólidos. Nós estamos Sim. completando 10 anos da lei que estabeleceu É, normas, né, para os resíduos sólidos. E o que é que mudou aqui na nossa cidade? Entende? Não temos. Nós não temos sequer lixeiras para fazer uma sim. separação do lixo. Não há uma política pública de você ensinar no colégio como é feita essa separação. Porque não adianta colocar lixeira se o povo não sabe. E qual a melhor forma de ensinar o povo se não desde pequeno na escola? Não é verdade? Verdade, Então, verdade. nós não temos uma política pública voltada para água e saneamento. Sim. Nós temos uma concessionária que deixa a desejar, tanto na qualidade do fornecimento, quanto no valor cobrado. E isso é responsabilidade do município, porque é uma concessão de um direito pertencente ao município, que o município concede a alguém explorar, e no caso é a nossa Embasa, tá entendendo? Então, a área ambiental é muito grande. Agora, o que eu queria trazer aqui de interessante, e que talvez seja Sim. algo que não venha muito no foco, é Sim. como financeiramente você pode estimular as questões ambientais. Massa, massa. Por exemplo, você pode estimular desconto no IPTU se você fizer o telhado verde. Sim. Você, e isso não é uma coisa que eu estou inventando, é algo comum. Não sei se você chegou a ver, em Salvador, a sede da Secretaria do Meio Ambiente, a fachada é toda viva. Verdade. Não sei se você já viu essa foto, é uma foto bem Já, bacana, já. né? Então, Já. você pode estimular a seara ambiental com aplicação de desconto, de incentivo, para que os prédios que estão tornando as cidades cinzas por uma necessidade urbanística, que os seus telhados sejam telhados verdes, que eles apliquem nos seus telhados uma mini floresta. E eu digo floresta porque as pessoas pensam que floresta é aquela mata com árvore centenária, grossa. Não, com É. plantações, tudo. Imagine se todos os prédios de São Paulo tivesse telhado verde, se a qualidade do ar de São Paulo seria melhor ou pior. Muito melhor. Então, assim,
Óbvio que você precisa de incentivo, porque um telhado verde vai depender de uma pessoa para cuidar, vai depender de todo um trato, entende? Então você precisa Verdade. incentivar. Então, qual é o papel do município no incentivo disso? Ok? Outra coisa, nós precisamos também deixar de encarar o lado ambiental como uma barreira. Toda Sim, atividade humana é poluidora. Toda. verdade. Não existe nenhuma atividade humana que não seja poluidora, certo? Se você for levar ao pé da letra o significado de poluição, que é você alterar o estado da coisa como está no ambiente. Qualquer atividade humana é poluidora, certo? O que é que a gente precisa fazer? É mitigar as atividades poluidoras em busca de um desenvolvimento sustentável. Eu acho que a chave é desenvolvimento sustentável. Nem é deixar o meio ambiente, né, o local onde nós vivemos, sem ser usado, sem ser explorado, e nem explorar de forma equivocada, a modo que, mais adiante, nós não vamos poder mais conseguir conviver naquele ambiente, porque se tornou insalubre, se tornou seco, certo? Então nós precisamos começar a entender esses pesos, que a atividade humana é poluidora, que nós precisamos progredir, porque há 50 anos atrás a gente tinha uma quantidade de gente no mundo, hoje temos, eu acho que são 3 trilhões de pessoas no mundo. Ou é 3 bilhões, enfim. Posso estar me perdendo nos zeros aí, certo? Mas a Terra precisa produzir mais. As pessoas precisam ter o local onde morar. Mas tudo precisa de um ordenamento. E eu acho que aqui em Ilhéus, e não é uma questão única de Ilhéus, mas vamos tratar de Ilhéus porque nós somos munícipes, Sim. né? Peca muito uma questão chamada planejamento. Seja em qualquer área, mas como hoje o tema aqui ambiental é um planejamento ambiental. E a gente não precisa ir muito longe, vamos falar de um assunto que virou internacional, que foi as maritacas. Qual foi o planejamento que aquilo teve? Não teve Verdade. planejamento. A gente está acostumado a ser reativo. Acontece um problema, reage ao problema. Acontece outro problema, reage a outro problema. Ó, Tá entendendo? Daniel deu uma indicação aqui, ó, 7 7 bilhões de bi, pessoas, né? é verdade. 7 bilhões de Verdade. pessoas. Obrigado, amigo Daniel, muito obrigado. Pois Estender o é, obrigado também há para 50 Ritinha. anos atrás, esse número era 1 bilhão de pessoas, É né? verdade, Então, assim, verdade. a terra precisa produzir mais, o mar precisa produzir mais, tá entendendo? E o meio ambiente, né? As questões ambientais não são entraves para isso. Mas a gente Sim, também não pode deixar de observar que é do meio ambiente que vem o sustento de tudo isso. Então a gente precisa verdade. fazer de forma equilibrada que os ambientalistas moderados chamam de desenvolvimento sustentável. Eu não sou a favor de radicalismo em ponto nenhum, nem na política, nem na área ambiental, nem na religiosidade, nem no futebol. Até por isso eu Sim, torço para um time que é tranquilo, que é o Fluminense, não briga com ninguém e de vez em quando dá suas porradinhas aqui, ali, tá entendendo? É isso aí. o meu time tá perdendo muito. Eu sou Vitória da Bahia. Tá perdendo pra caramba. Vou mandar um abraço para Nadson Carvalho, Caio, Cal Wilson, um abraço. Cauíls é Neidinha. Cauana, Cauíls é Cauana. Né? É. O Instagram é engraçado que bota os nomes, fica diferente. Felipe Levita, um grande amigo querido, bom ter você por aqui, sou admirador desse rapaz. O pessoal do Jorge Amado Esporte, né? Associação Cultural Jorge Amado. Cultural e Nadson também pode Esportiva Jorge Amado. Jorge Amado. Ô Forte abraço, doutor, Nadson. eu Diga, queria Gedel. saber o seguinte. é, né, Foi muito boa e interessante suas palavras sobre o meio ambiente. E a gente vou explorar um pouquinho o seu conhecimento sobre a área do meio ambiente. O senhor acha que houve avanços, né, nos últimos anos em relação ao Código Florestal, as mudanças da Lei das Águas? O senhor acha que avançou de forma interessante ou o senhor acha que teve alguns problemas nessas transformações? Olha, eu acho que houveram avanços, certo? A gente precisa entender dessa ótica que eu coloquei, que a gente precisa progredir mais com a visão ambiental, que não dá para dizer não utilize o recurso, Sim, entende?
eu tratando em questões do Código Florestal e de alguns pontos sensíveis, eu acho que nós precisamos, em todos os setores, desburocratizar algumas coisas, certo? A gente precisa quebrar alguns tabus. A gente, quando assiste filmes de mineração, ou até mesmo um programa, uma série chamada Febre do Ouro, onde os caras trabalham a mineração lá no Alasca, eles vão para dentro, reviram a terra, tudo, mas têm o compromisso de fazer todo o trabalho mitigador. A área que eles passaram, depois eles vão e recompõem. O problema é que aqui no Brasil, quase em todos os setores, a dificuldade é a fiscalização efetiva. E fiscalização não é para impedir a atividade, está cumprindo, né, o que geralmente é colocado como condicionante na licença ambiental. Então, o licenciamento ambiental não deve ser encarado como um impeditivo para a atividade. Né? Eu acho muito importante, por exemplo, algumas atividades foram liberadas de necessidade de licenciamento e também de alvarás, que eram óbvios, atividades que não poluíam, que não, assim, a poluição, não é que não poluíam, já que toda atividade humana polui, mas que não tem potencial poluidor, tá entendendo? Então, para que ficar burocratizando uma coisa, quando a gente precisa é fazer com que o cidadão brasileiro tenha empregos, e o emprego só vem através do trabalho, e o trabalho, você só consegue fornecer esse trabalho se tiver pessoas empreender, tá entendendo? Então a gente precisa, né, como administração, buscar meios de não atrapalhar. Eu sempre costumo dizer isso, quando sou convidado a fazer algum tipo de palestra sobre administração pública. Se a administração pública não atrapalhar, ela já começa ajudando. Depois, se ela conseguir auxiliar, eu acho que a administração pública atrapalha muito. Muitas vezes cria dificuldade para depois vender a facilidade. E aí, empresários sérios que querem realmente fazer alguma coisa de forma correta, não aceitam isso e vão para outros lugares. E é o que vem acontecendo com Ilhéus há muitos e muitos e muitos e muitos anos. É verdade. A gente tem uma área, vou mandar um abraço aqui também, Maria de Lourdes, que voltou aqui. Doutor Lismar O seu áudio não tá bom, não. Tá dando uma travada. Tá me ouvindo agora? Não estou conseguindo te ouvir direito, não, Jéssica. Fale aí agora. Tá me ouvindo agora? Agora melhorou. Doutor Lismar Uzeda, lá de Salvador, um brilhante advogado. Um forte abraço, meu querido. Anderson Paulo, um abraço também. Marise Argolo, um abraço. Também conhecida como minha mãe. Oh, que maravilha! Doutora Regiane Soares, um forte abraço. E, em especial, a doutora Maíse. Um forte abraço, né? E você viu que em seguida entrou o Dirão original aí também. O Dirão pai. Tá vendo aí? Como é o nome dele? Deixa eu ver aqui. Dirão pai, eu sou Dirão filho. Oliveira Santos, né? Não, é porque eu não tinha visto aqui o nome aparecer aqui. Um forte abraço, viu? Vocês estão de parabéns, porque esse rapaz é um jovem, já com uma vasta experiência brilhante. Parabéns, vocês têm que ter muito orgulho desse jovem. E vou apertar ele um pouco mais aqui, viu? Vocês me desculpem, que eu vou tirar um pouquinho dele. Essa mudança do Código Florestal veio junto com algumas mudanças também das características da nossa região, né? Houve com a derrocada da cacauicultura, a gente sofreu algumas perdas da Mata Atlântica. O senhor acha que é possível recuperar algumas coisas? Você falou... Repita aí, por favor, que travou aqui para mim. Eu ouvi assim, o senhor acha com a mudança da região, aí depois travou, não consegui ouvir. Com as mudanças de perdas de áreas de reserva da Mata Atlântica, houve também as mudanças climáticas aqui. O senhor acha que isso também reflete também nas mudanças do Código Florestal, sendo um pouquinho mais permissivo? Ou o senhor acha que pode se recuperar produzindo e protegendo?
Eu acho que é possível você produzir protegendo, desde que, voltando lá atrás, haja incentivos para que você assim atue. Lembra que quando eu tratei de você utilizar o meio ambiente com incentivos, né? É possível. Por exemplo, existe um programa, eu não sei se é estadual em São Paulo, muito bom, de você fazer a proteção das nascentes. E que com isso, Sim, a pessoa que deixa de explorar economicamente aquela área que é chamada mata ciliar, que precisa proteger a nascente, ele ganha uma recompensa financeira. Porque é uma sim, área que ele vai deixar de exercer uma atividade econômica produtiva e vai, né, fazer com que o interesse coletivo, que é aquele curso que inicia-se sempre com um córregozinho pequeno, mas que gera sim. sempre, deságua sempre em algum rio, aumente. Isso é um caso de sucesso dos Estados Unidos, né? Nova York é uma megalópole e você sabe que água, quanto mais gente, mais demanda de água. E eles conseguiram, nos entornos, fazer que deu pequenas propriedades. Então, eu acho que a gente precisa saber. Nós hoje temos uma região empobrecida, né, na área rural e que precisa de um cuidado, um carinho. Sempre falam que é bacana a atividade do cacau, sendo mais específico, cacau cabruca, que é o cacau protegendo as matas. Mas espera aí, qual é o incentivo que o produtor vai ter de fazer uma produção dessa em detrimento a uma produção em pleno sol, onde você consegue uma produtividade muito maior? O Sim. produtor quer produzir para poder gerar emprego e renda. Então, qual é o benefício que ele vai ter em fazer uma produção na cabruca, ou seja, debaixo das árvores, onde a luminosidade é menor, preservando espécies, etc, etc, contra um outro que produz numa área do lado a pleno sol, ou seja, sol cacau, com a incidência solar muito alta, você é da geografia, você sabe muito bem disso, que Sim, o sol sim, é o sim. que faz a planta desenvolver e produzir juntamente com os nutrientes do solo e a água. Então, é desproporcional. Qual vai ser a compensação que ele vai ter por estar tendo dentro da propriedade dele uma atividade coletiva Sim. ambiental, entende? Então, isso precisa ser pensado, né? Outra coisa é esse manejo da cabruca. Esse manejo da cabruca precisa ser aprovado, porque precisa ser feito manejos, diminuição de sombreamento, etc, etc. E muitas vezes você está entrando numa atividade dessa e é pego por uma fiscalização, tá entendendo? E você não está desmatando, você só está fazendo o trabalho que eles chamam de ralear, justamente para o sol poder chegar no fruto, porque senão você não produz. Então é uma série de coisas que a gente precisa evoluir. É, a gente precisa utilizar-se da política para debater, discutir e avançar, porque também não adianta debater, debater, debater e não sair Sim. do lugar, tá entendendo? Fica na E, roda, e são roda muitos girando. temas, né? Tem, tem, É, tem uma frase de Tiririca que, quando perguntaram para ele agora, recentemente, o que é que o deputado faz, ele respondeu, trabalha muito e produz pouco. E a gente precisa mudar isso, a gente precisa trabalhar muito e produzir muito. verdade, Fazer com que o político verdade, trabalhe muito e produza e dê resultado. verdade. Vou explorar mais um pouquinho seus conhecimentos da área ambiental. Parabéns, viu? Brilhante suas colocações. Tem uma galera entrando aí, a gente vai saudar depois porque eu quero explorar um pouquinho mais. A questão da nossa região, nós temos assim, graças a Deus ainda uma área boa preservada. Nós temos um rio, Rio Santana, que é um dos rios menos poluídos, né, que eu conheço e que bastante preservado ainda graças à localização. As leis das águas, houve um avanço, né, como o senhor falou, mudanças estruturantes, mudanças importantes. O que a gente pode
fazer já uma pergunta. Olha, eu não estou conseguindo me ouvir, tá travando. Se eu dei uma resposta. Não sei se o peço. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Oi, Tô tá me ouvindo ouvindo, agora? agora tô, melhorou. Toque aí, a lei das águas, eu não Eu consegui queria saber ouvir. o seguinte, sobre sim, o que pode ser feito para a gente conseguir preservar rios, como temos o Rio Santana, bastante preservado, e do outro lado o Rio Cachoeira, que é um desastre de poluição. Claro que não cabe a gente em si, só, porque tem toda uma bacia gigante e complicada. Saudar o nosso amigo Olha, Pedro Tavares existem aí. várias. Um abraço, meu querido. Travou. Eu gostaria de Olha, mandar um aqui alô tá, aqui ao tá bem deputado comigo. Pedro Tavares, que entrou aí na live, Neidinha, Isso, pastora Angélica. Deixa eu lhe dizer, então a pergunta, como travou algumas vezes, a pergunta foi o que a gente poderia fazer isso. para poder fazer com que os outros cursos de Rio tivessem a mesma qualidade do Santana. Isso, é Olha, a mesma proteção, né? Porque eu acho, enquanto o Rio Santana está protegido, um abraço, meu querido amigo, é de Ilhéus, viu? Esse com deputado certeza, retado é daqui da nossa deputado terra. Pedro Um abraço. Tavares, nosso deputado Isso aí. aí, E é bom, é um cara muito jovem, atuante, parabéns pelo trabalho que faz. íntegro. Então, o que é que você acha? Isso, exatamente. O que é que você acha que a gente pode ser feito, né, dentro da sua visão de um conhecedor das leis? E até das leis das águas, né, que houve uma mudança, para a gente reduzir, acabar com a poluição do Rio Cachoeira e continuar preservando o Rio Santana. Olha, eu acho que o primeiro passo é a gente buscar estabelecer e fortalecer os nascedouros desses rios, né? Porque o rio que chega aqui em Ilhéus, ele nasce, às vezes, Sim, muito longe, muito longe. Então a gente precisa preservar essas nascentes, certo? Fazer um trabalho coerente em relação às propriedades, certo? Ver de que forma o governo federal e o governo estadual podem contribuir com isso, certo? O governo do estado tem até alguns projetos interessantes nisso aí, mas é que eu não consigo ver saírem, né, do mundo das ideias e entrar em efetivo exercício, digamos assim, tá entendendo? Em relação a compensações, a você ser estimulado e compensado por fazer essa atividade. Então, acho que o ponto 1 é isso. Você conseguir cumprir a questão da mata ciliar, que a mata ciliar nada mais é do que aquela mata que fica à beira de todo o curso desse rio, certo? E proporcionalmente a quantidade de metros que essa mata tem que ter, proporcional à calagem do rio, né? Se o rio tem até 10 metros, X metros de mata ciliar, se ele tem 20, 30, né? Quanto maior é esse espaçamento, quanto mais largo, né? Falando no popular, quanto mais largo é o rio, maior tem que ser essa área de proteção, né? Então, eu acho que um ponto principal é isso. Mas você não pode, hoje, numa região como a nossa, onde os produtores já têm muita dificuldade de se manter, né? Hoje em dia, voga aqui na nossa região o sistema de parceria agrícola. O pessoal chama de meeiro. Justamente porque os proprietários de terra não têm condições de cumprir com o salário, com as obrigações patronais, etc, etc. Então, eles fazem sociedade, né? O meeiro nada mais é do que sócio. Na verdade, eles fazem sociedade com trabalhadores rurais e ali eles dividem os frutos, né, da terra e do trabalho do trabalhador. Então, a gente precisa ter uma visão de incentivar, conscientizar o produtor, que também não adianta desmatar as áreas de rio. Se tem uma nascente ali, não adianta nada você cortar, porque sem água também você não vai conseguir ter gado, ter animais, ter galinha, ter nenhum tipo de produção vegetal, tá entendendo? Então precisa ser um trabalho sério. Agora, o Estado, ele precisa entender que o exemplo e a iniciativa tem que vir dele, porque ele tem que ser a mola propulsora do desenvolvimento. Obviamente que o Estado não precisa intervir em tudo, mas se não vier o pontapé inicial do Estado e colocar o jogo
para poder se iniciar, não vão ser a iniciativa privada, os pequenos produtores, os agricultores familiares que vão conseguir, na dimensão que é o interesse nas águas, né, dar um pontapé inicial a isso. Eu queria saber o seguinte, quero mandar um abraço antes de fazer uma pergunta, a nossa amiga Manu Berbert, ó, professor querido, a gente estava falando na estante dele, ó, Josevando Nascimento, um forte abraço. Graças a Deus que não morre Paulão, mais, que aí a gente voa. professor Paulão também entrou aí, sou fã desse rapaz. Elza Oliveira, Sica Soares também, um forte abraço. Eu queria saber o seguinte, o impacto dos esgotos domésticos em rios, como o Rio Cachoeira, por exemplo. E o que fazer para reduzir essa agressão, que eu chamo de criminosa, entre aspas, da sociedade, com os rios que ela mesma vai precisar para sobreviver? Como fazer para conseguir? Olha, a mim parece que é simples e complexo ao mesmo tempo. E eu vou me explicar. Sim. É complexo porque é um problema muito grande, é um problema estrutural. Mas é simples porque só depende da vontade do município. Em que sentido, Diran? Eu explico. O município, ele é o responsável pelas águas pluviais e ele é o detentor do serviço público de água e saneamento, que ele pode explorar ele mesmo, como acontece em Itabuna, que é uma empresa municipal que explora, ou ele pode conceder para uma empresa pública ou privada explorar, né? E que na Bahia, o natural, 99% dos lugares, é feito pela empresa baiana de água e saneamento, também conhecida como Embasa. Então, o que precisa haver, primeiro, o que há muito é ligação de esgoto em água pluvial, certo? Então, o que seria água de chuva, que seria, em tese, água limpa, e que você poderia canalizar para jogar no rio, faz uma ligação clandestina de esgoto e acaba indo esgoto para o rio. E segundo, fazer com que a Embasa cumpra a obrigação de fazer o tratamento da água que é saída das casas dentro da tubulação de esgoto. Hoje nós temos Ilhéus ainda existe uma grande parte de Ilhéus que não tem água, não tem saneamento básico, né? Porque esgoto é saneamento básico. Infelizmente, eu tenho recebido notícias que tem pessoas que estão pagando, né, a taxa de esgoto em seus carnês e não tem esgoto disponível nas suas casas. Isso é um absurdo, juridicamente falando, inclusive passível de ser acionado na justiça para que isso deixe de ser cobrado. E, eventualmente, inclusive, restituir o que foi cobrado de forma indevida. Tá entendendo? Então, são coisas... É difícil haver uma fiscalização. Ah, mas são 20 matrizes, né? 20 mil casas. Você tem que começar. Você tem que começar. Se você não começar, a escadaria vai continuar do mesmo tamanho. Se você subir um degrau, 2, 3, 5, o fim da escadaria fica mais perto. Então você precisa encarar o problema. Tem ligação clandestina? Vamos para dentro. Vamos multar. Tá entendendo? Vamos botar para doer nas pessoas que estão desobedecendo a norma de ligação de água e de água pluvial, onde dói mais para as pessoas, que é no bolso. Sempre que dói no bolso, eu costumo brincar que o bolso é o órgão mais sensível do ser humano. Mais sensível do que coração, do que cérebro, do que qualquer outro. Tá entendendo? Porque na hora que dói no bolso, a pessoa procura se aprumar e se consertar. Tá entendendo? Então a gente precisa ter uma política séria. E uma política de conscientização. Porque à medida que você, que é morador da rua, que sempre teve alagamento, uma rua que sempre sofreu com supura de esgoto, vê a prefeitura fiscalizando. Pode até se incomodar no começo, mas vê que depois não há mais esgoto correndo a céu aberto, que não empoça mais a água, você vai depois dizer assim, não, realmente valeu a pena. Eu vou cumprir aqui a minha parte, vou fiscalizar também, porque a população também precisa fiscalizar. Certo? Vou fiscalizar o vizinho, vou reclamar do vizinho que está fazendo alguma coisa de errada, que está quebrando a rua, tá entendendo? Porque nós precisamos, como sociedade, ter esse policiamento, né, uns com os outros. Não precisamos só deixar para a guarda municipal, para o fiscal de obras e de postura, para a polícia, para poder fazer essa fiscalização. A gente precisa cobrar nosso vizinho, que sabe que o horário de colocar lixo
é 16 horas da tarde, chega às 10 da manhã e bota o lixo. Tá entendendo? Você tem que cobrar o vizinho. Não é ser chato, mas rapaz, não dá, porque daqui a pouco chove, o lixo entope o bueiro e é todo mundo aqui da rua que fica prejudicado, tá entendendo? Então, só que isso é um processo paulatino. Na Bíblia Formação diz uma educacional, tá? frase que é o seguinte, né? Quando os homens bons governam, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo sofre. Infelizmente, a gente precisa buscar entender que a gente também tem que fazer a nossa parte. Tá entendendo? E não é só quando dá o voto. É depois do voto, fiscalizando, cobrando e fazendo o nosso pedacinho. Porque uma andorinha só não faz verão, mas se você fizer o seu pouquinho, você vai estimular o seu vizinho a fazer. Você vai ter condições de cobrar o seu vizinho a fazer, porque você faz o certo. Ele está vendo que o que você está fazendo é pela comunidade. Entende? Então a gente precisa, né, poder se doar, mas eu também vou lá e volto, e por isso que eu citei a passagem bíblica. Se as pessoas que são o exemplo não dão exemplo, como é que aqueles que têm que seguir o exemplo vão seguir? Se você, dentro de sua casa, não dá exemplo para o seu filho, como é que você vai cobrar dele que seja correto e faça as coisas da forma correta? Então, o exemplo precisa vir de cima, tá entendendo? E, obviamente, as pessoas entenderem que precisam participar, precisam se melhorar a cada dia, né? A cada dia que passa, nós podemos evoluir, podemos melhorar, e nós devemos, inclusive, no convívio social. E aqui, pegando um gancho, apesar de não ser o objeto da nossa live, nós precisamos educar os nossos jovens no colégio para uma educação social. Quantas e quantas pessoas eu vejo com formação acadêmica e mal educadas socialmente? No trânsito, nos seus prédios, apartamentos, na sua rua. E a gente precisa, né? Sim, não sei se com o nome de educação moral e cívica, né? Porque isso pega uma pecha, enfim. Mas a gente precisa ter um ensinamento das crianças em relação ao que é convívio, o comportamento, como é que se comporta em trânsito, numa faixa de pedestre, tem que ser no colégio. Porque vai chegar o momento que vai acontecer o que acontece muitas vezes, do filho tá corrigindo o pai. Ó, pai, a gente tem que atravessar na faixa de pedestre, tem uma faixa ali, não é aqui, etc, etc. Então, essa educação social para jogar o lixo no lixo, tudo isso precisa ser estimulado nos colégios. Isso aí. Ó, o tempo voa, falta 10 minutos, mas ainda quero explorar um pouquinho sobre seus conhecimentos na área ambiental, voltado aí, você falou da educação. Um abraço para o nosso amigo Alan Marinho, que é presidente do PSTB, já um jovem, mas já na liderança de um partido muito importante para a nossa Bahia, em Ilhéus. Um forte abraço, viu, Alan? Eu queria saber o seguinte, dentro do que você está falando, está faltando um pouquinho mais de voltado ao meio ambiente, a educação ambiental mais anexada ao currículo escolar de forma contundente, com conhecimento realmente interessante. O professor José Vando falou, o professor José Vando falou que não me conformo com a retirada da disciplina MEC. Aí, tá vendo? Isso mesmo. Eu acho que dentro dessa disciplina de convívio social, enfim, poderíamos dar um outro nome, né? Para não gerar nenhum tipo de conflitos ou nenhum tipo de associações, né? Que a gente sabe que às vezes há. Mas uma disciplina onde a pessoa aprenda a importância do meio ambiente, para que a pessoa aprenda a importância de você ser educado, tá entendendo? Você dá bom dia, boa tarde, boa noite, todos nós somos iguais, independente de raça, religião, time, credo, tá entendendo? Sim. O que acredita, o que pensa, nós temos que ter esse ensinamento que você pode discordar do outro, mas você tem que respeitar a opinião do outro. Você tem uma educação ambiental, tá entendendo? Para você poder compreender o meio que você vive e passar a melhor se relacionar com ele. Tá entendendo? Então, eu acho que isso sim passa por uma parte educacional. Porque se a gente não educa, como é que a gente vai cobrar que ele realize ou caminhe ou que se posicione de uma forma adequada? Tá entendendo? Então, a parte ambiental precisa sim, né, ser trazida para o currículo escolar. Não sei se como uma matéria, mas talvez como um pedaço de uma matéria que seja trazida também como as questões. As crianças precisam conhecer a Constituição Federal.
quais são os direitos e deveres, principalmente os deveres, que hoje nós vivemos num mundo onde todo mundo tem muito direito, mas ninguém quer ter dever. Tá entendendo? Então a gente precisa de uma matéria que traga essa noção e esse primeiro contato com temas tão importantes e que dê uma base para o jovem se empoderar de questões de relacionamento social. O professor José Vando disse aí, educação moral e cívica, né? Mas é uma nomenclatura que muitas vezes não agrada a determinado segmento, porque era um ensino do período militar. Mas eu acho que não tem nada a ver, tá entendendo? Não, mas a gente precisa de uma matéria que possa não só transmitir para as crianças conteúdo formal, tá entendendo? Mas fazer crescer nele um espírito e um cidadão. A gente se preocupa muito na criança saber matemática, português, física, química, e precisa saber, tá entendendo? Mas a gente esquece que ali o importante, ou o mais importante de tudo, é formar um cidadão que saiba o que é correto, o que é errado, o que ele pode copiar, o que ele viu de errado e não vai repetir, tá entendendo? A gente precisa criar isso dentro dos nossos jovens, porque o jovem é o futuro, tá entendendo? Sempre foi, sempre será. Eu fui o jovem de ontem, hoje eu sou o meio Na verdade, termo, o jovem é o presente. Estamos aí no meio da nossa caminhada. Estamos aí no meio da nossa caminhada vivente, né? 34 anos, já estou aí chegando mais ou menos. Espero que esteja chegando num terço. Eu bateria os 100 anos, né? Mas chegando aí no, digamos assim, perto da metade da nossa caminhada, da caminhada normal, na expectativa de vida do Brasil, do homem em torno de 72 anos de idade. Então, nesse aspecto, tá entendendo? E a gente precisa apostar no jovem para que esse jovem faça diferente, tá entendendo? Talvez hoje eu seja o jovem em um segmento, como a política, mas eu estou falando daquele jovem ali de 4, 5, 6 anos de idade, que precisa ser protegido, que precisa sim ensinar valores para ele, tá entendendo? Que precisa sim mostrar para ele que determinada atitude é certa. Pois é, que determinada atitude é certa, determinada atitude é errada, tá entendendo? E mostrar para ele valores ambientais, valores políticos, tá entendendo? Então, eu acho que falta muito na parte educacional. Eu também sou professor e aqui defendo muito a educação, certo? Na área ambiental, a gente precisa muito transferir esse conhecimento. Transferir que o plástico não é biodegradável, que você não deve fazer o uso indevido de plástico, que você deve separar o lixo para facilitar a reciclagem do lixo seco, em oposição ao lixo molhado, tá entendendo? Então, se isso não foi ensinado, como é que o jovem de 12, 13, 15, 20 anos vai saber? Verdade. Quero saudar aqui nosso amigo Gilson Nascimento, um forte abraço, ex-diretor da Sutran, que deixou um bom legado. Eduardo Sintra, professor Joselito, um abraço, doutor Ronaldo, Carolina Barbalho, um abraço para essa galera que entrou por último aí. E falta poucos minutos, eu quero aproveitar mais do senhor para o senhor falar agora, diante de um currículo já grande, né? Ainda jovem, quais as pretensões políticas do senhor? Quero saudar nossa amiga querida da Assunção. Forte abraço, viu, da Assunção? Fale pra gente um pouquinho, temos 3 minutos e meio. Ok. Hoje eu estou colocando meu nome à disposição. Eu sou vice-presidente do Democrata de Ilhéus, certo? Tendo como presidente Valderico Júnior, ele pré-candidato a prefeito e eu pré-candidato a vereador. Estou colocando o nome à disposição para poder, né, desenvolver aquilo que eu já desenvolvo no dia a dia como advogado. Advogado só recebe problemas para resolver. E tem que buscar solucionar, não tem a obrigação de solucionar. E eu estou querendo me colocar à disposição para poder ser esse ouvido que vai ouvir os problemas das comunidades, tá entendendo? Não quero ser vereador de bairro, quero ser vereador de Ilhéus, certo? Então, eu quero ouvir os problemas da comunidade e buscar, né, as soluções, correr atrás, né? O que depender de requerimento, o que depender de projeto de lei, o que depender de ir a Salvador, de ir a Brasília, para a gente poder, de fato, tentar transformar a nossa realidade. Ilhéus hoje está num momento ruim,
num momento de muitas críticas à parte política, e eu sei disso, né? A política anda muito desacreditada, mas eu digo sempre, a política só vai mudar quando você mudar os políticos. E então, se não mudar os políticos, não adianta depois ficar reclamando só da política. Vamos agir, vamos atuar, não é só no voto, é no voto e no acompanhamento, na cobrança daquela pessoa que você colocou lá. Tá ok? Então essa é a minha mensagem, né? Se vocês puderem, sigam aí no perfil, @diranfilho no Instagram, Diranfilho no Facebook. A gente, dentro do processo político, quando já for possível, nós vamos estar apresentando algumas propostas, já estamos lançando algumas, e aí vocês podem seguir, e se gostarem, né? Bem junto com a renovação, renove Ilhéus. Doutor Diran, quero agradecer ao senhor pelo carinho de aceitar nosso convite para bater esse papo. Agradecer a todos os amigos que nos acompanharam nesses quase 60 minutos aí. Desde já, assim, quero também estar à disposição para o que eu puder estar ajudando, doutor, que o senhor é um fera, então tem muito a contribuir. E quero deixar esse 1 minuto final para o senhor deixar uma mensagem para a gente o que o senhor espera do pós-pandemia. É 1 minuto que o senhor pode falar aí antes de terminar, o que falta para terminar a live. O pós-pandemia vai ser um mundo novo, um mundo onde a gente vai ter que se adaptar, onde a gente vai ter que introduzir novas práticas, tá entendendo? E com fé em Deus, a gente vai ter a vacina que vai conseguir mitigar muito, né, os efeitos deletérios que essa doença tem trazido. Gostaria muito de agradecer, muito mesmo, todos os meus companheiros que têm me abraçado e que têm acreditado em mim, tá entendendo? Todas as pessoas, todas as lideranças são importantíssimas dentro desse processo. Então essa é a minha última mensagem, e dizer que tudo isso vai passar e com fé em Deus todos nós poderemos continuar trilhando o nosso caminho aqui na Terra. Doutor, um forte abraço, beijo no seu coração, sou seu fã, você sabe disso, do carinho, do respeito e admiração que eu tenho por você. Sinta-se abraçado. E um abraço a todos os amigos queridos que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado de coração. Até a próxima, que é em breve, se Deus quiser. Um forte abraço. Valeu, forte abraço.